Tá, esse vídeo deve sair na segunda-feira, mas eu não sei se você está sabendo, e muito provavelmente, já que você é bem ligado em tecnologia, está. Mas está rolando lá o julgamento do século no mundo tech, né? O Elon Musk e o Sam Altman, Elon Musk pelo X, XAI, Tesla, sei lá, tá processando o Sam Altman da OpenAI por conta daquilo que muitos consideram o controle absoluto das inteligências artificiais, ou a brincadeira que o Sam Altman inventou de querer simplesmente monetizar em cima de um projeto que era considerado sem fins lucrativos. Na disputa, temos 137 bilhões de dólares sobre uma mesa. Então, esse julgamento está com cobertura massiva nos Estados Unidos, é considerado talvez o maior reality show da história de Silicon Valley, mas tem uma informação que é muito interessante, e dentre tantas outras que vão aparecer ao longo desse julgamento, que, olha, essa aqui realmente me chamou muita atenção e eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos lá, tela do computador do site G1 Tecnologia. Documentos mostram que apenas Elon Musk pode demitir Elon Musk da SpaceX, diz a agência. Eu queria ter esse nível de poder na vida, se bem que na verdade eu tenho. Apenas eu posso me demitir do targethd.net. A única diferença entre eu e Elon Musk nesse caso, além da origem e do idioma que nós falamos, está obviamente na quantidade de zeros que nós temos na conta bancária. Elon Musk tem vários zeros à direita, eu tenho vários zeros à esquerda. Trecho do pedido de abertura de capital da SpaceX indica que Musk manterá ações com poder de voto dominante, o que lhe permitiria bloquear tentativas de destituição e manter influência direta sobre o conselho. Isso provavelmente deve ser para evitar o que aconteceu com o próprio Sam Altman, que eu não sei se eu cheguei a comentar isso no meu canal pessoal, mas ele, no ano passado ou retrasado, ele teve várias tentativas por parte do conselho de mandar ele embora da OpenAI, e isso não rolou. Então, de alguma forma, o Elon Musk está se protegendo para que tentem mandar ele embora da SpaceX. Em resumo, ninguém pode destituir Elon Musk dos cargos de diretor executivo, ou seja, CEO, e presidente do conselho da SpaceX sem o consentimento do próprio bilionário. A informação aparece em um trecho do documento preparado pela empresa para a sua abertura de capital, ou IPO, na sigla em inglês, analisado pela Reuters. Segundo o documento, Musk, abre aspas, só pode ser removido do nosso conselho ou dessas posições pelo voto dos detentores das ações classe B, ou papéis com direito a 10 votos cada. Após o IPO, após a abertura de capital da SpaceX, essas ações ficarão sob controle dele, no caso Elon Musk. Na prática, isso significa que qualquer decisão sobre sua saída dependeria de uma votação dominada, olha só por quem? Pelo próprio Elon Musk. Gente, nada mais Elon Musk do que isso, né? Eu me lembro muito bem um dia que ele adentrou, no primeiro dia após ele comprar o Twitter, que ele adentrou com uma pia, carregando uma pia de banheiro, anunciando que aquela casa estava sob reforma. Num ato, tudo bem, era uma mensagem clara para o mundo, mas num ato de egocentrismo inacreditável. O documento acrescenta que, se ele mantiver uma parcela significativa de suas ações ordinárias classe B por um longo período, poderá continuar controlando a eleição e a destituição da maioria do nosso conselho. Olha só que coisa. A regra faz parte da estrutura acionária que a SpaceX pretende adotar ao abrir o capital. Nesse modelo, a empresa terá duas classes de ações, uma para investidores do mercado e outra com maior poder de voto, destinada a pessoas ligadas à companhia. Esse tipo de estrutura é comum em empresas de tecnologia lideradas pelos seus fundadores. Ou seja, o Elon Musk não está necessariamente reinventando a roda, e por não reinventar a roda, não é tão absurdo assim pensar que ele teria o controle do seu próprio destino como CEO e presidente do conselho.
Eu fico me perguntando só se essa regra estava, por exemplo, numa Microsoft, numa Amazon, com certeza não estava numa Apple, e é digno da gente pensar que todas esses mecanismos que foram criados para proteger os fundadores, se eles existem justamente para evitar o que aconteceu com o Steve Jobs da Apple. Porque, para quem não se lembra, ele trouxe um CEO designado, eu não me lembro o nome dele, mas era o cara da Pepsi, o cara que era o principal executivo da Pepsi. Ele trouxe para ser CEO da Apple, e uma das medidas que esse cara tomou foi convencer o conselho a expulsar o Steve Jobs da própria empresa que ele criou. Num dos casos mais bizarros de traição dentro do mundo da tecnologia. Então, é digno de se pensar que o Musk e outros executivos fizeram isso ao longo do tempo para se respaldar de uma possível traição de um CEO designado ou de um conselho de acionistas de investidores ou do board que cuida do conselho da empresa se voltar contra ele no momento de fúria. Sam Altman não teve essa preocupação e olha só no que deu. Sério, foi uma novela. Em 24 horas ele foi mandado embora, aí entrou o Satya Nadella da Microsoft, que era acionista e é acionista até hoje da OpenAI, trouxe o cara de volta, deu um cargo para ele na Microsoft, aí com esse cargo devolveu o Sam Altman para o posto de CEO. Uma verdadeira bagunça. Algo que eu não imaginava que eu testemunharia. E isso tudo acontecendo durante um final de semana. E quem diz que jornalista de tecnologia tem direito à pausa, não é mesmo? Especialistas em governança corporativa dizem que o impacto da regra dependerá dos detalhes dos documentos legais da empresa. Aqui tem uma aspas interessante sobre o assunto. O professor Lucian Bebchuk, da Faculdade de Direito de Harvard, fala sobre esse tema. Essa disposição não é comum. Normalmente, a remoção de CEO é uma decisão do conselho e controladores contam com o seu poder para substituir o conselho. Será que Elon Musk pode substituir o conselho da SpaceX caso eles ameacem um motim ou uma destituição dele do cargo de CEO? Porque pelo voto não conseguem fazer isso. Então, com outra manobra jurídica ou qualquer outro ato institucional dentro da SpaceX, será que esses conselheiros podem ser chutados da empresa caso o Elon Musk desconfie que aconteça algum movimento para tentar espirrar ele de lá? Estruturas semelhantes já foram adotadas, com diferentes classes de ações, tornam-se frequentes em empresas de tecnologia que abriram capital nos últimos anos. O Facebook, que estreou na bolsa em 2012, concedeu ações com maior poder de voto a investidores pré-IPO, incluindo o próprio Mark Zuckerberg. Só que com o tempo, esse poder ficou mais concentrado à medida que alguns investidores venderam suas participações para esses acionistas mais poderosos. Aberturas de capital mais recentes, como a da Figma, concentraram ainda mais essas ações com maior poder de voto diretamente nos fundadores. No caso da SpaceX, aí eles repetem a explicação, com a divisão de ações entre classe A para os investidores de mercado e classe B, com maior poder de voto para pessoas diretamente ligadas à empresa. Dentro desse cenário, o Elon Musk vai manter a maioria dos votos, o que liga o controle do conselho e da gestão às ações que ele já possui, isso de acordo com a Reuters. É um modelo diferente ao adotado pela Tesla, que tem apenas uma classe de ações, e aí o poder está diluído de forma mais uniforme entre os acionistas. A SpaceX está registrada no Texas, seguindo o movimento da Tesla, que Musk transferiu para o estado norte-americano depois que um tribunal de Delaware anulou seu pacote de remuneração de 56 bilhões de dólares por comandar a montadora de carros elétricos. Cara, tem várias coisas aqui que gritam, berram Elon Musk em todos os níveis, em todas as fontes. Parece que todas essas decisões corporativas transpiram a alma do Elon Musk e o seu egocentrismo exagerado. De novo, é claro que existe toda uma proteção jurídica ou até mesmo institucional que ele quer estabelecer para não perder o controle de tudo de uma hora para outra. Mas essa história de criar
diferentes classes de ações, apenas para que ele seja dono daquela classe de ação que tem maior poder de voto, isso aí isso aí não tem lei que justifique ou explique melhor do que é o Elon Musk sendo Elon Musk mesmo. O que a gente aprende com tudo isso? Que basta você ter muito dinheiro para você fazer o que você quiser com a empresa que você tem, e o que é mais bizarro, você controlar o destino dos investidores que estão jogando pilhas de dinheiro na empresa, e aí qualquer absurdo que você fala, qualquer sanidade ou insanidade, que é melhor dentro do contexto aplicado, que você comete na sua vida público ou privada, ou público-privada, dependendo com quem você está se relacionando, não é mesmo? Um abraço para Grimes e todo o rolo que ela teve com a Azealia Banks. Não me pergunta como eu sei dessa história, porque eu obtive por outras fontes. Posso falar sobre isso em outros vídeos, mas sim, teve o rolo lá do envolvimento dele com a Grimes e a tentativa de parceria da Grimes com a Azealia Banks. Eu falei que esse canal ia falar também de cultura pop, mas vamos focar nas notícias absurdas de tecnologia também. Então, qualquer coisa que você fizer, você se torna imune com essas ações mais poderosas. Você se torna tipo Superman, é quase impossível te tirar da empresa. E aí, temos que ver o que a justiça norte-americana vai falar sobre isso no futuro. Não sei se vai ter muito a dizer, porque existe um histórico que mostra que dá para fazer esse tipo de gambiarra, mesmo não sendo o comum para uma empresa que está abrindo capital. Só que aí também tem o detalhe para encerrar o vídeo aí que fica como ponto de reflexão para vocês. Olha, eu espero que as pessoas que vão comprar ações da SpaceX, que elas saibam exatamente o que estão fazendo, né? E assim, para essa abertura de capital feita por parte do Elon Musk, que esses investidores realmente tenham plena consciência. Por mais que a SpaceX seja uma empresa que já está bem à frente na nova corrida aeroespacial, que tem sucesso nos foguetes com decolagem e aterrissagem reversa, que tenha muita tecnologia que realmente funciona ali, mas é uma empresa que está controlada por alguém que tem esse ego infladíssimo e com uma visão de mundo um tanto quanto controversa, para ser gentil, né. É só olhar para todas as imagens um tanto quanto polêmicas e politicamente incorretas que o Grok estava produzindo até, sei lá, até 1 mês, 2 meses atrás. Não que você não possa produzir essas imagens, desde que você pague para o Grok, você pode fazer praticamente o que você quiser. Estava faltando isso aqui para as imagens ficarem explícitas. Eu acho que pagando não vai ter limite para o que você pode fazer dentro daquela inteligência artificial que é reflexo da mente perturbada das pessoas. Mas enfim, é isso. Se você vai tentar tirar o Elon Musk do posto de CEO da SpaceX, pense umas 10 vezes antes de fazer essa tentativa, porque você pode se dar muito mal.